Eu tenho um problema muito sério chamado: quando eu fico hypada com uma coisa, e só penso em uma coisa pra sempre. Isso foi o caso de Duna, muito recentemente, foi o caso de Tic Tic Boom no final do ano, e agora minha nova obsessão se chama Heartstopper. Se você não vive numa bolha, vive no mundo do Twitter, aí acompanha as novidades da Netflix, você já sabe do que eu tô falando, mas se você ainda não sabe, eu vou te convencer nesse vídeo que você precisa assistir e ler Heartstopper por aí. Olá, eu sou a Duda Yamaguchi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Além dos Ecrãs. E como eu sempre faço por aqui, esse é um Tecla SAP, que é um quadro em que eu venho por aqui pra tentar te convencer a assistir alguma coisa, pra te contar essa história, algo que você precisa conhecer. Eu já falei sobre um diretor, já falei sobre uma autora de livros, já falei sobre um filme, uma série específico, mas hoje eu vim te falar sobre uma história. Isso porque Heartstopper é uma história que você precisa conhecer, desde os quadrinhos, passando pelo mundo literário da autora, até a série de TV que foi adaptada pela Netflix recentemente. Se você já assistiu ou já leu Heartstopper, se você conhece essa história, já deixa o seu like por aqui e comenta aqui embaixo o que você acha, o que isso significa pra você, porque eu tenho certeza que se você conhece essa história, ela ocupou um espaço especial no seu coração. Começando a contextualizar, então, eu preciso te contar quem é a autora, a criadora por trás dessa história linda, que é a Alice Oseman. Ela tem só 20 e poucos anos e é uma autora inglesa que começou a escrever bem jovem. Com 17 aninhos, ela publicou Solitaire, que foi traduzida aqui no Brasil como Um Ano Solitário, e conta a história da Tori, que é uma jovem ali que está vivendo um dilema adolescente. E no desenvolvimento de Solitaire, ela estava escrevendo mais sobre a Tori e ela incluiu ali um personagem que é o Charlie, o seu irmão. Ele não tem um papel de destaque, mas ali naquele momento ela entendeu que poderia ser bem interessante contar a história dele. E ainda bem que ela tomou essa decisão, porque daí surgiu Heartstopper, que é basicamente a história da relação entre o Charlie e um garoto que ele conhece chamado Nick. E o mais legal é que ela resolveu contar a história dos dois de uma forma diferente do que ela tinha feito em Solitaire, que era um romance normal, né? Um texto corrido, um livro mesmo. Em Heartstopper, a Alice Oseman decidiu aprimorar ainda mais as suas habilidades como ilustradora e criar uma webcomic, que é uma história em quadrinhos que foi disponibilizada de formato digital. Eu tava olhando ali no Tapas, que é o aplicativo que ela utilizava para postar semanalmente ali, de acordo com o cronograma dela, as histórias, né, os capítulos das histórias, e ainda publica, a gente vai entrar nisso depois. O primeiro episódio de Heartstopper tá marcado por setembro de 2016. Já são 6 anos acompanhando a história de Nick e Charlie por aí. É isso? 6 anos? Caraca. E o que fala Heartstopper? Por que eu preciso assistir isso? Duda, explica. Charlie Spring é um garoto do ensino médio, ele mora na Inglaterra, ele tem uma irmã chamada Tori, como a gente já sabe, e ele é gay, e ele já se assumiu de alguma forma ali, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas as pessoas já sabem que ele é gay ali na escola, inclusive, que é uma escola, um colégio apenas de garotos. E aí, nesse meio tempo, ele conhece um outro garoto chamado Nick Nelson, que tá ali um ano à frente dele, se eu não me engano, e ele é um garoto super popular, que tem vários amigos, ele é o astro do time de rugby da escola, ali daquele colégio de garotos. Então a gente já sabe que ele é tudo, né? Ele é o Golden Retriever, sabe aquele meme? É isso. De acordo com todo mundo e de acordo com o grupo de amigos deles, ele é um garoto que é tido como um garoto heterossexual e tudo mais. E, né, não conversa muito com o Charlie até o momento em que eles são colocados lado a lado para fazer uma dupla numa aula lá específica e eles se conhecem e tudo muda. A partir daí a gente vai conhecer uma história belíssima de amizade, uma história de companheirismo e uma história de amor acima de tudo, que é muito, muito incrível. Essa história merece ser lida ali nas HQs porque ela traz muitos detalhes importantes, muitos assuntos importantes e relevantes para pessoas que estão crescendo junto, né? A gente viu aí, são 6 anos que as pessoas estão acompanhando a história de Heartstopper e é muito legal saber que tem adolescentes que estão passando exatamente pela mesma coisa que o Nick e que o Charlie e estão crescendo junto com eles e vivendo essas histórias. Principalmente se reconhecendo ali, que eu acho que é o mais especial de Heartstopper. E não só dos dois, algo que eu gosto bastante, principalmente na adaptação pra TV, depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas os personagens secundários são
são muito legais. E eles praticamente nem são tão secundários assim, né? A gente tem ali o protagonismo da dupla principal, do casal principal, mas todos eles são muito legais e você torce pelas histórias deles e você quer saber mais sobre as histórias deles, o que torna tudo muito mais interessante. Cada detalhe é colocado ali com um propósito e isso é muito bacana. A gente vê como a Alice é uma escritora, uma ilustradora, uma criadora muito presente que se coloca ali na história também. E isso é muito bacana de ver o desenvolvimento ao longo desse tempo todo. Algo muito interessante também de Heartstopper é que é uma história leve, é que é uma história gostosa de se acompanhar. E por mais que o romance LGBTQIA+, né, entre pessoas dessa comunidade, nem sempre sejam rodeados de momentos felizes e tenham coisas tristes, muitas vezes a gente vê, né, nas séries e nos filmes e nos livros, situações muito pesadas envolvendo essas pessoas. Heartstopper trata sobre isso, não deixa de trazer esses questionamentos, de trazer essas profundidades que realmente existem na vida dos personagens e na nossa realidade, mas também de uma forma leve, de uma forma gostosa e que te atrai lendo, e que te deixa lendo e assistindo a série com um sorriso no rosto. Aqui no Brasil a gente já tem 3 volumes publicados e o 4º tá saindo aqui também. E a história tá continuando também lá no Tapas e no aplicativo que a Alice costuma publicar as histórias originalmente em inglês. E é muito legal ver o quanto a história tá se desenvolvendo à medida que os personagens crescem. Então os conflitos que o Charlie e o Nick viveram na primeira temporada, no primeiro capítulo da história, depois vão se tornando cada vez mais profundos, né? Porque eles vão vivendo esse tipo de situação. E vale lembrar que é uma história que tem alguns gatilhos e a Alice faz isso muito bem, de deixar sempre muito explícito quando vai tratar de alguma coisa, um tópico mais sensível, como por exemplo saúde mental e distúrbios alimentares, que são bem presentes nos próximos capítulos. E só uma informação aqui, uma dica para você ficar ainda mais interessado, você que gosta de Marvel, achou que tava muito longe de Heartstopper? Tá nada, porque o universo da Alice Oseman é compartilhado também, então a gente já mostrou aí que Solitaire tá totalmente relacionado com Heartstopper e alguns das suas outras publicações também, como por exemplo Rádio Silêncio, que é uma outra história de sucesso da Alice e que conta a história de um outro personagem que tá inserido lá em Heartstopper. E agora passando aí pra série, que eu acho que foi a porta de entrada pra muita gente nessa história, inclusive a minha. Quando eu vi que ia sair a série, eu peguei pra ler e eu maratonei todos os capítulos e depois fui assistir a série também e foi muito legal. E eu acho que se você assistiu a série primeiro e falou tipo, então eu não vou ler os quadrinhos porque não tem nada a ver, agora eu já sei, nananã. Não! Leia, baixa o Tapas aí, porque é gratuito, inclusive, eu não sei se mencionei isso, mas é um aplicativo gratuito. E você pode ler todos os capítulos que estão sendo lançados. Então assim, cara, você vai continuar essa história que já é perfeita, sabe? Bom, a série foi adaptada pela Netflix e chegou aí no último mês, no finalzinho de abril. E a gente tem 8 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um, é muito rapidinha. Eu assisti tudo em um dia, em uma tarde, assim, e chorei muito. Eu queria ter assistido mais devagar, porque agora eu só sofro imaginando uma segunda temporada. Hashtag Netflix libera a segunda temporada de Heartstopper, por favor. A gente tem que fazer esse burburinho, tá? Por favor, vamos fazer esse vídeo chegar na Netflix. Eu acredito que a gente precisa da segunda temporada dessa série renovada, por favor. Mas foi muito legal assistir. Tem cenas que são exatamente idênticas às dos quadrinhos. A Netflix mesmo postou um vídeo comparando algumas cenas com a cena em que os dois se conhecem e é lado a lado, assim, idêntico. E é muito legal. A Alice estava presente na produção. Ela, inclusive, faz uma participação bem estilo Stan Lee. Então assista com cuidado aí a série pra perceber. E é muito especial, é uma série que, como eu disse, muito importante ter saído hoje dessa forma que ela foi feita, com muita representatividade no elenco, muita representatividade em todo o seu processo, uma história muito importante pra todo mundo e que eu acredito que vai se tornar relevante por muito tempo, porque muitos jovens vão assistir essa série e tê-la também como uma referência de algo que eles podem estar vivendo ali no momento presente. E mesmo pra gente que já passou por isso, tinha ali os medos de enviar uma mensagem, ficava 30 minutos pra enviar um oi, tudo bem, no MSN ou no WhatsApp depois. E é sobre isso, entendeu? Ela trata sobre inseguranças, ela trata sobre dilemas, sobre
questões e confusões que a gente tem na época da adolescência de uma forma muito bonita, né? É uma série, inclusive, falando sobre beleza, uma esteticamente muito bonita, uma série. E a gente tem alguns desenhos que foram feitos especificamente pela Alice Oseman, como ela traz nos quadrinhos e torna a série muito mais interessante e bela mesmo. Os atores são perfeitos, o Joe Locke e o Kit Connor são mais Nick e Charlie impossível. Tipo assim, se você lê e você fala, cara, são eles ali. A escolha é perfeita, eles fazem um papel incrível. E como eu disse, lá nos livros a gente já tinha personagens secundários muito interessantes, mas na série mais ainda. Eu tenho a sensação de que por ter mais tempo ali e tudo mais, ter que numa série a gente tem dramas ali, né, em outras sequências e tudo mais, a gente consegue ver um desenvolvimento de alguns personagens que a gente não viu nos quadrinhos e torna tudo muito mais legal. A história da Ellie e do Tal também chama muita atenção, da Darcy e da Tara, e torna a série muito mais legal. E pra cereja do bolo, inclusive eu amei, se a gente tiver essa descrição eu vou botar, nosso editor vai botar aqui, a Netflix descrevendo a série é ótima, é tipo, vários atores gays e LGBT e não sei o que, e a Olivia Colman, eu amo, e sim, a Olivia Colman, nossa Rainha Elizabeth, está no elenco de Heartstopper e esse foi o segredo, a gente não sabia que isso ia acontecer e do nada, pá, simplesmente uma Olivia Colman passando e é muito legal saber que ela está envolvida nesse projeto, eu sou muito fã dela, tem uma entrevista muito fofa em que ela fala que se emocionou várias vezes com o projeto, com a produção e isso é muito bacana também de ver que, cara, Olivia Colman está em Heartstopper, entendeu, gente? Netflix, é isso. Então se você não se convenceu depois de Olivia Colman, atores incríveis, uma produção maravilhosa, o aplicativo gratuito que você pode ler Heartstopper por aí, se você souber inglês, cara, não sei mais o que eu posso dizer pra te convencer. Tem alguma coisa, Léo Soler? Você falhou como ser humano. Você falhou como ser humano, você tem um coração de pedra, entendeu? É a série, eu vou dizer aqui, tá? Eu vou dizer aqui com todas as letras. É a série mais fofa que eu já vi e é a série mais fofa de 2022 que você precisa assistir. Se você já viu Heartstopper, envia esse vídeo aqui para um amigo que precisa assistir também. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não assistiu, me conta aqui se eu te convenci, porque essa é a minha missão nesse quadro, tá? Preciso saber se eu te convenci. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também ativa as notificações para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. A gente posta críticas completas das séries, dos filmes, lá no Twitter em formato de thread. Tem de Heartstopper se você quiser acompanhar. Vou pedir pro Léo deixar aqui também na descrição. E é isso, um beijo e até a próxima. Veja Heartstopper.